Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, esse pequeno salmo de hoje, o Senhor entregou uma palavra que começa aqui bem interessante. Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Essa imagem é a sua vida, meu irmão? Tem uma imagem aqui, né? É a sua vida. Você se sente, talvez não de terno e gravata, mas carregando o peso do mundo. Todo mundo que passa perto de você joga um peso e você pega. Aí no final do dia você se sente como se estivesse carregando um grande peso no mundo. E essa é a pergunta da mensagem: quem te deu o peso do mundo? Por que nós nos sentimos assim, como se estivesse carregando o peso do mundo? Cada dificuldade, talvez na casa do filho, na casa de um pai, na casa de uma mãe, na casa de um amigo, e parece que tudo parece que sobra para nós, e a gente se sente muito responsável por essas situações, e de repente, nesse momento da vida, nesse dia, meados agora de agosto, você de repente está sentindo isso aí sobrecarregado, e a palavra de Deus, nesse pequeno salmo, vem trazer um ensinamento para nós, sobre isso. Esse Salmo 131, irmãos, ele faz parte dos cânticos de romagem, na época ali de Davi, entoado pelos israelitas, enquanto eles subiam a Jerusalém para festas sagradas. Eles tinham umas festas sagradas lá em Israel, e quando eles estavam indo em rumo à cidade santa, Jerusalém, eles cantavam alguns salmos, e um desses salmos é esse, Salmo 131. Agora, curiosamente, embora seja um salmo, né, que vai ter uma representação de uma subida física em uma cidade, esse salmo escrito pelo rei Davi já era rei nessa época, nos convida a uma descida, a descida do nosso próprio ego, das cargas desnecessárias que acumulamos na caminhada. É necessário agora a gente, de repente, você está nessa subida levando muito peso, está na hora agora de estar descendo, essa descida do próprio ego e das cargas desnecessárias. O pastor Spurgeon, pastor inglês, ele definiu muito bem esse salmo ao dizer: o Salmo 131 é um dos menores salmos para ler, mas um dos mais longos para aprender. Não subestime os 3 versos, nós vamos aprender muitas coisas nele. Davi, um homem que governava uma nação inteira e enfrentava guerras complexas, assina esses poucos versículos com essa pergunta para nós: quem te deu o peso do mundo? E por que, irmãos, eu estou até citando essa questão de Davi? Imagina que Davi, irmãos, ele era rei de uma nação. Já parou para imaginar, irmãos, as responsabilidades que um rei tem? Nós estamos em época agora de eleição, e eu sei que os irmãos devem estar adorando, na verdade, esse horário político, todo mundo curte, na verdade, é aquele momento que você se separa, na verdade, no seu dia e fala: ainda bem que chegou. Você liga, né, ali naquela rádio, como chama? Rádio do Brasil, como chama? Tem uma rádio oficial do governo, e você fica ali ouvindo atentamente, hora do Brasil, atentamente aquilo, não é verdade? E ali muita gente se propondo a fazer muita coisa. Imagina a responsabilidade então de um governante. E aqui Davi não é um vereador apenas, não é um governador. Davi aqui, ele é o rei da nação. E agora você imagina, irmãos, quantas pessoas passavam então ali na sala de Davi e entregavam alguma dificuldade para ele. Olha, Davi, nosso sistema de saúde não está funcionando. Davi, olha, está faltando o nosso Bolsa Família aqui de Israel, não está, olha, está faltando realmente recurso para o povo. Olha, Davi, o pessoal está reclamando. Olha, Davi, os filisteus, né, porque na época tinha muita guerra, olha, os filisteus estão se levantando.
Sim, mas parou para imaginar, irmãos, como seria difícil para Davi se cada pessoa deixasse uma carga ali para ele? Imagina que fora isso, ele também era casado, ele tinha filhos, e os filhos indo até ali, compartilhando dificuldades. E nessas dificuldades, então, Davi vai nos ensinar como lidar com ela nesse pequeno salmo, nesse pequeno ensinamento, como ele lidou, e como ele mesmo lidou para não levar todo esse peso do mundo. E ele faz essa pergunta para nós: quem te deu o peso do mundo? O homem que poderia ter carregado muito peso, mas ele aprendeu a lidar com as pressões da vida. Você aprendeu já a lidar com as pressões, irmãos? Agora, quais são as consequências de levar então o peso do mundo? Primeira questão, o colapso do corpo. Você está levando aí o peso, veja se você se enquadra, meu irmão. Colapso do corpo, essa somatização. Quer ver uma delas? Insônia, não está conseguindo dormir. Dores musculares crônicas, aí dói aqui o pescoço, dói os ombros, dói a coluna. Problemas digestivos, às vezes se alimenta, mas parece sempre ter uma dor aqui no estômago. Hipertensão, né? Aquela questão de sempre a pressão alta, toda aquela dificuldade. Colapso do sistema imunológico, vive doente. O que é isso? Muitas vezes, irmãos, está levando o peso do mundo e o teu corpo não está aguentando, e por isso dá esse colapso. Uma outra questão, esgotamento mental, hoje chamado burnout emocional, perda de alegria nas pequenas coisas. Sabe aquela questão, vamos dar uma caminhada, vamos fazer algo? Não estou afim. Vamos visitar coisas que antigamente você tinha prazer, e hoje em dia quando você é convidado, você já, não quero, muito obrigado. Perda de alegria nas pequenas coisas, quer seja numa caminhada, visitar um parente, falar com alguém, sair de casa, abrir a janela e olhar para o sol, enfim, perda de alegria. Uma irritabilidade constante, às vezes sempre está nervoso, você já acorda bravo, nervoso e dorme nervoso. No meio do dia você briga com um monte de gente, chuta cachorro, briga lá no mercado, briga com todo mundo, briga porque o ônibus atrasou, briga até com a sombra, até com a árvore, está brigando, está irritado. Lapso de memória, às vezes você fica ali, puxa, isso daqui eu sei. Você está ali no mercado, qual é a senha do banco mesmo? Eu sei de cor, meu Deus, qual que, né? Lapso de memória. Sensação de apatia generalizada, tanto faz, tanto fez, está garoando, está chovendo, está fazendo sol, apatia, esgotamento. Esse está sendo a sua marca. Crise de ansiedade e depressão. Quando o indivíduo finalmente percebe que, apesar de todo esforço, ele não consegue controlar tudo, aí entra em depressão, aí bate a ansiedade, dá um sentimento de desamparo, uma frustração profunda de se sentir incapaz para lidar com as próprias dificuldades da vida. Ruínas das relações, essa codependência e ressentimento, tendência em sufocar os outros, tirando-lhes a responsabilidade pelas próprias vidas. Talvez a pessoa, você nem deixa as pessoas fazer nada na tua casa, você está ali cada vez mais centralizando só em você. Ruína das relações, com o tempo passa-se a sentir profunda amargura, ninguém me ajuda nessa casa, ninguém me dá suporte, e acaba se irritando então com isso, achando que ninguém reconhece o seu sacrifício. Eu estou aqui me matando e ninguém reconhece o meu sacrifício, e gerando um ciclo de cobrança e também de isolamento. Ninguém me valoriza aqui. O esgotamento também, irmãos, espiritual, cegueira espiritual, torna-se uma pessoa incapaz de perceber o amor e o cuidado de Deus. E aqui é muito perigoso, porque aí nessa questão você está tão cansado, tão sobrecarregado, e aí você não consegue mais ver o amor e o cuidado de Deus para a sua vida, e aí já não consegue mais orar, não consegue mais confiar no Senhor, já começa também a olhar para o outro, para o seu próximo, para o seu familiar de uma forma diferente, porque acredita, muitas vezes está ali centralizando, porque acredita que você só vai conseguir as coisas se você suar muito e trabalhar muito, você já não acredita mais no cuidado do Senhor. Endurecimento do coração, como o fardo é pesado demais, a pessoa começa a culpar a Deus pela própria exaustão. Deus, por que o Senhor não faz nada? Levando o peso do mundo e culpando o Senhor, porque o Senhor não está vendo a minha dor, não está vendo que eu estou sozinho nessa?
A oração, ao invés de oração, é substituído pela murmuração. Passa o dia murmurando, passa o dia com o coração com uma ingratidão profunda e uma decepção contra Deus. Irmãos, tem muita gente decepcionada com Deus. Deus, porque o Senhor não fez nada? Porque o Senhor não está agindo? E às vezes ficaria decepcionado contra Deus. Porque isso está acontecendo comigo? Endurecimento do coração de quem está levando o peso do mundo. Morte da paz interior. Em vez dessa criança desmamada que a gente vê aí no Salmo, citando no versículo 2, e essa criança desmamada e sossegada, a alma se torna como uma criança faminta, barulhenta, desesperada, aquela que realmente se joga no chão do mercado, incapaz de desfrutar a paz, o silêncio, o repouso. Morte da paz, não tem mais paz. A idolatria do ego, ao acreditar que o destino dos outros e do mundo repousa sobre os seus próprios ombros, o indivíduo comete a soberba de se colocar no lugar de Deus, esvaziando a sua vida da verdadeira fé. Se eu não sou eu aqui nessa família, nesse trabalho, nesse lugar, as coisas ruins. E aí a gente começa também, erroneamente, a idolatrar a nós mesmos. E aí eu volto a te perguntar, e a pergunta do Salmo é: quem te deu então o peso do mundo, meu irmão? Nas correrias dos dias atuais, esse Salmo nos oferece um antídoto então contra o esgotamento mental, como veremos a seguir, como sair dessa, como a gente se libertar dessa situação. E a primeira lição que a gente vai ver então, que é a ilusão do controle. Muitas vezes nós temos uma ilusão que podemos controlar tudo. Por que insistimos em carregar o peso do mundo? No versículo 1, veja como Davi coloca, irmão: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Veja aí, até marcado aí em negrito, sublinhado. E os meus olhos não são arrogantes. Veja aí, orgulhoso, arrogante. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. E quem está dizendo isso é uma pessoa que podia facilmente ser orgulhosa e arrogante, porque ele fez uma jornada de crescimento para tornar-se rei impressionante. E é uma pessoa também que facilmente podia se maravilhar, se envolver com coisas grandiosas demais para ele. E aqui a gente, então, irmãos, por que insistimos em carregar o peso do mundo? Davi começa a fazendo um diagnóstico da alma. Você já fez o diagnóstico da sua própria alma? Como aquele que para alguns minutos e olha para si e faz o diagnóstico que está acontecendo com você. Às vezes perdeu o sono, não está se alimentando, está irritado, tantas questões, mas você já parou para pensar que talvez o problema esteja na sua alma. E ele faz esse diagnóstico da própria alma dele, buscando isso: orgulho, arrogância e coisas demais. E ele começa a pensar: Senhor, eu estou sendo orgulhoso. Será que o meu problema é orgulho? Será que o nosso problema não é o orgulho? E nós estamos aí de alguma forma querendo fazer por nós mesmos e vencer sozinhos as nossas batalhas, e nós não envolvemos Deus e não pedimos ajuda a ninguém? Será que não é por uma questão de arrogância, e depois eu vou contar para os outros e dizer: olha da onde eu saí, onde eu cheguei, e uma questão de arrogância, de sucesso? Não é por uma questão de dar passos maiores do que a sua perna pode dar, porque muitas vezes queremos dar passos maiores do que nós conseguimos dar de verdade. Então, irmãos, façam o diagnóstico. E aqui ele aponta, irmãos, o peso esmagador que carregamos às vezes, descrito aí no versículo 1. Agora, irmãos, uma questão para nós pensarmos, irmãos: o orgulho, a arrogância, citada aí no versículo, e a necessidade de controle absoluto, sabe? Eu quero controlar tudo, eu quero dar passos maiores que eu consigo, são sinais de uma alma doente. Em 1 João 2,16, o apóstolo João vai dizer que todas essas paixões, essas situações são coisas do mundo, não provém do Pai, mas provém do mundo. E às vezes, irmãos, na busca de nós queremos conquistar tantas coisas aqui nesse mundo, na busca de repente de tornar-se a nossa vida tão significativa, nós fugimos dos planos de Deus e caímos, irmãos, e começamos a carregar peso da qual nós não somos chamados a carregar. E a gente, por uma questão
de vaidade, a gente começa a abraçar muitos pesos, o que nós não percebemos que estamos às vezes abraçando, porque nossa alma precisa de cura também. A arrogância, o orgulho são sinais, irmãos, a soberba são sinais de uma alma doente que precisa ser curada pelo Senhor, de uma alma que precisa ter um encontro com Deus, de uma alma que tem que se voltar para o Senhor novamente e dizer: Jesus, tenha misericórdia, porque eu perdi o caminho, eu me perdi no caminho. Talvez você está carregando muito peso, porque a sua alma está precisando se aproximar novamente de Deus e ser curada por Ele. E aqui é uma anatomia, né, de um peso emocional descrito nesse versículo. O coração soberbo e orgulhoso acumula a ilusão da autossuficiência. Sabe aquela questão, irmãos, eu consigo tudo sozinho. E aí a pessoa vai, né? Vocês vão ver só. E vocês vão ver a minha vitória, né? E a gente vai, irmãos, uma autossuficiência. Você sabia que você pode dividir as suas cargas? Sabia que você pode compartilhar as suas cargas com os seus irmãos na fé aqui na igreja? Sabia que tem muita gente, muito anjo que o Senhor já colocou no teu caminho, e está na hora de você reconhecer os anjos que o Senhor coloca. E quando eu falo anjo, não estou falando de um anjo literalmente, aquele lá que tem aquelas, tem as asas, a auréola. Não, estou falando de pessoas realmente que às vezes o Senhor coloca. Na minha vida eu precisei aprender a ver esses anjos para não cair nessa autossuficiência, porque, irmãos, é uma doença isso. E a reconhecer que eu não consigo fazer tudo sozinho. Não caia, irmãos, nessa autossuficiência. Reconheça, não caia nessa ilusão, na ilusão do controle, da autossuficiência. Os olhos altivos, arrogantes, vivem focados então nessa comparação. E hoje, irmãos, olha quantas dificuldades temos por causa das redes sociais. E aí a gente se compara. Antigamente, quando tinha rede social, era mais difícil, né? A gente se comparava com o quê? Com o vizinho da frente, né? Com pessoas, aquele familiar que talvez aparecesse numa festa com um carro muito bonito. Enfim, irmãos, era mais restrito. Hoje em dia, irmãos, a rede social, tudo é comparado. Igrejas se comparam, negócios se comparam, pessoas se comparam. E às vezes a gente entra aqui e começa a ver o outro está prosperando e a minha vida está parada. E aí a gente começa então a fazer muitas coisas e para querer mostrar para o outro. E a pergunta é: meu irmão, é isso que Deus quer para você? Pare de se comparar com o outro. Quem se compara com o outro acaba levando pesos desnecessários na vida, por querer coisas grandiosas demais. Irmãos, e aqui a gente vê também as mãos que tentam controlar o que não pode mudar. Você já tentou controlar o que não pode mudar? Irmãos, como é simples e fácil cair nisso. Não tem controle, mas eu quero mudar. Eu quero ajudar pessoas, eu quero me autoajudar, quero ajudar pessoas que eu amo, mas às vezes vai além do que eu consigo, e eu preciso ficar atento para não cair nesse erro. O esgotamento, irmãos, de tentar ser Deus às vezes, tentar resolver os problemas de todas as pessoas, de todo mundo que passa do seu lado te joga um problema e você vai lá e pega o problema. Tentar resolver os problemas de todas as pessoas ou se isolar nos próprios problemas é levar uma carga pesada demais. Irmãos, imagine que de repente todos nós aqui, imaginem a cena, todos vocês vêm até mim e trazem as suas Bíblias. Eu vou conseguir levar? Será que eu consigo levar? Às vezes, irmãos, a gente pega as situações, sabe, e a gente vai colocando dentro da bolsa da nossa vida, pesos desnecessários. E a gente, todo mundo que passa por nós, a gente pega e a pessoa vai, reclama, fala de alguma dificuldade e a gente acaba carregando. A gente sai da conversa mais pesado. Por isso, irmãos, tome muito cuidado com as conversas, né? Às vezes as conversas, não necessariamente elas fazem bem. E aí a gente pega, irmãos, as pessoas vão, deixam um monte de problema com a gente, e a gente tenta carregar o peso.
E a gente coloca literalmente nas costas, e essa carga vai ficando mais pesada cada vez mais. Há um livro, irmãos, que eu li na faculdade chamado Gerente Minuto. Não sei se você já chegou a ler esse livro. Chama Gerente Minuto. E é bem engraçadinho nesse sentido, que tem no livro, ele vai dizer, irmãos, que lá no trabalho ele é um gerente de um setor, e ele percebeu que todo mundo que chegava na mesa dele deixava alguma coisa para ele fazer. Então a pessoa ia lá, reclamava de alguma coisa, ele falava assim: não, pode deixar, eu vou dar uma olhada. E ele percebeu que a pilha de papel dele aumentava cada vez mais. E aí em certo momento ele viu que ele já estava saindo muito tarde da empresa, então ele entrava cedo, saía super tarde. Ele percebeu que os finais de semana dele também, ele só trabalhava para resolver problemas que não tinha a ver com a área dele, mas porque ele acabou pegando o problema dos outros. E em certa oportunidade, o livro cita que ele olha para a janela e ele percebe que os amigos dele estão tudo lá fora da empresa, se divertindo em lugares próximos ali da empresa, jogando bola, enfim, brincando com os filhos nos parques, e ele está lá dentro da empresa. E ali ele percebe, então, olha só, às vezes a pessoa vem até nós, joga os problemas, a gente agarra, a pessoa vai embora aliviada, e nós ficamos ali com o problema, carregando o peso do outro. E é muito fácil, irmãos, a gente colocar isso, porque muitas vezes nós queremos ser Supermans. A gente se vê como um herói da Marvel, e a gente acaba, querendo resolver tudo. É o Superman, é o Homem-Aranha, é a pessoa que vai lá e vai resolver tudo. E a gente fica ali, olha, tem um desenho da minha época, que era o Vira-Lata, chamava assim: todos os seus problemas acabou, o Vira-Lata chegou. Vocês são dessa época? Meu Deus, eu sou dessa época. Lembra disso daí? Todos os problemas acabou, o Vira-Lata chegou. E a gente chega na casa dos outros falando assim: todos os seus problemas acabou, eu cheguei, pode jogar. E você vai com a sua bolsa, como essa, e você fica ali, pode colocar todos os seus problemas. Você vai: eu vou carregar, joga que eu aguento, joga que a mamãe aguenta, joga que o papai aguenta. Aí você sai de lá esgotado, sentindo-se um herói. E aí Deus olha para ti e fala assim: o que você está fazendo? Senhor, eu me sinto tão cansado. Aí Deus olha para nós, mas fica imaginando Jesus lá na nossa sala, e nós orando e falando: Jesus, eu me sinto tão cansado. Jesus fala assim: filho, mas também, que peso é esse que tu está levando? Que peso é esse? O peso se torna insuportável, irmãos, porque a carga que estamos levando é de Deus. Lá em Mateus 11:28, Jesus vai falar: olha, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como a gente começa então a aliviar essa bagagem? Irmãos, humildade. Sabe o que é humildade? A humildade é a coragem de reconhecer as próprias limitações. É dizer: olha, desculpa, eu não tenho a capa, eu não sou Superman, eu não sou o Homem-Aranha, eu não sou o Homem de Ferro, eu não vou conseguir resolver todos os problemas, eu tenho limitações. O que nós podemos fazer é orar, e agora reconhecer as nossas próprias limitações. Quando nós reconhecemos as próprias limitações, nós oramos mais. Sabe por que, irmãos, às vezes nós não oramos? Porque a gente quer síndrome de Superman. A gente está lá: olha, eu consigo. É tão comum, irmãos, ouvir: eu só oro pelos outros. E eu sei que são frases bonitas. Não é bonito falar isso? Irmãos, coloca aí, você vai receber 1000 likes no Instagram. Eu só oro pelos outros. Você não ora por ti? Quem está orando por você? E às vezes, sabe, irmãos, a gente tem uma grande responsabilidade de nós orarmos por nós. E às vezes a gente eu não oro. Não, eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Irmãos, são frases sensacionais. Ilusão do controle. A grande questão, quando nós temos, irmãos, e reconhecemos que nós somos limitados, a gente ora muito, porque a gente vê: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não sei ser pai direito, não sei ser mãe direito, não sei ser filho. Jesus, tem misericórdia de mim, porque essa dificuldade que eu estou levando vai muito além do que eu consigo. Jesus, tenha misericórdia de mim. A gente ora mais, a gente começa a ver e a reconhecer mais as nossas fraquezas, as nossas limitações, e aí automaticamente a gente vai até o Senhor, e indo até o Senhor e falando assim: Senhor, eu preciso me livrar desse peso.
Saia dessa ilusão, para de insistir em carregar o peso do mundo. Você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha, você não é o super filho, você não é a super, enfim, amiga, amigo. Irmãos, nós temos limitações e nós precisamos aprender a reconhecer isso. Segunda questão, irmãos, silencie a sua mente. Um segredo bíblico para desacelerar a alma: silenciar a mente. Olha, às vezes, irmãos, nossa mente fica agitada, não? Versículo 2, então: pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Olha só, glória, olha o que Davi está falando. Eu acalmei, ele aprendeu, irmãos, a acalmar. Se ele está falando acalmei e aquietei a minha alma, porque teve momentos que a alma dele esteve inquieta e não esteve nada calma. E ele precisou aprender a lidar com isso. Volto a dizer, como rei, como as pessoas chegavam até ele e jogavam dificuldades, irmãos. E ele precisou aprender a acalmar a alma, ele precisou aprender a aquietar a alma dele, aprendeu a dizer: sou como essa criança desmamada pela sua mãe, a minha alma é como essa criança. Ele vai fazer então essa comparação, para tirar os pesos do ombro. Davi nos apresenta o segredo de uma alma saciada, de uma alma que tem um encontro com o Criador. Ele usa a metáfora de uma criança que passou pelo processo de desmame e encontrou um novo nível de relacionamento com a mãe. É a criança então que vai, tira o peso e fala assim na oração: Jesus, esse peso eu não consigo levar, mas eu vou até o Senhor, eu vou levar até Ti, lançar essa carga, essa ansiedade, esse peso ao Senhor, e eu coloco o Senhor aos Teus pés, e sai dali sim esse peso mais, porque, irmãos, por menor que seja o peso, é muito mais que nós podemos carregar. Você já carregou uma criança no colo? No comecinho, quando é pequenininha, você fala: é tão levinho. Fica 1 hora, fica 2 horas, não começa a pesar. Aquilo que é tão levinho, às vezes você começa a virar um pesão, não? E ali, irmãos, é assim. Às vezes, por menor que seja, irmãos, com o passar do tempo, acaba trazendo desgaste. De grandes cargas a pequenas cargas, nós precisamos, irmãos, ir até o Senhor e estar ali realmente descansando nele, em nome de Jesus. Agora, irmãos, a agitação de interesse versus a leveza aí do afeto, né? O bebê que ainda mama busca o colo da mãe em busca de alimento. Não era assim? Nosso pequenininho, talvez o seu filho, talvez, enfim, não é assim? A criança, o netinho, está com fome, é a mãe. Aliás, tem coisa, nesse momento é só a mãe, somente quando é criança assim ainda que é amamentada, é a mãe. É a mãe ali, é madrugada, e a criança ali chorando, mas a mãe vai até a criança e alimenta a criança. A criança, depois de desmamada, né, já alimentada, busca o colo da mãe pelo prazer de estar em seus braços. Davi está dizendo assim: Senhor, como é bom, eu cheguei até Ti e coloquei as minhas cargas sobre o Senhor. E eu saio de Ti como essa criança agora, ainda nos braços da mãe, mas feliz, satisfeita. É aquela criança que dorme no colo da mãe depois que amamentou, porque sabe da segurança de estar nos braços da mãe. E ele faz aqui um convite: eu e você devemos fazer a mesma coisa, irmãos, em relação ao Senhor. A gente vai até Ele, e ali, irmãos, até então, com muitos pesos, mas a gente sai da presença dEle, ali nos braços dEle, e a gente pode descansar, e a gente pode sair sem esses pesos. Agora precisamos, irmãos, nessa questão de silenciar a nossa mente, tomar cuidado. Às vezes existe em nós e nos nossos dias um ativismo que nos adoece muitas vezes. Muitas vezes, irmãos, oramos e trabalhamos de forma frenética, porque acreditamos inconscientemente que se pararmos de fazer, Deus também vai parar de agir. Dá uma questão aqui para você. Nós que às vezes caímos na tentação de carregar o peso do mundo. Se você parar de fazer lá na tua casa, as coisas saem. Porque às vezes, irmãos,
a sensação que, sabe o que a gente carrega? A gente tem a ilusão de que, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Lá na sua empresa, se você não fizer, as coisas saem. Aí a gente pensa assim no super-homem: não, eu sou insubstituível, eu tenho que fazer. Se eu não fizer lá na minha casa, ninguém faz. Na casa dos meus filhos, se eu não for lá e dar uma de supermãe, as coisas não vão acontecer. E aí, irmãos, então a gente acredita, de forma inconsciente, creio, que se pararmos de fazer, Deus também vai parar de agir. Aí a gente fica correndo de um lado para o outro. E aí nós temos um exemplo de Marta e Maria, duas irmãs, lembram? Marta e Maria, eles receberam, essas duas irmãs receberam Jesus na casa delas. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que Marta está ali correndo de um lado para o outro. Desculpa, Marta está ali correndo de um lado para o outro, enquanto Maria está aos pés de Jesus. Maria entendeu: hoje eu estou na minha casa, tem Jesus, e eu posso sentar nos pés dele e ouvir a voz de Deus. Essa foi a visão de Maria. A visão de Marta foi o quê? Olha, eu tenho que continuar fazendo, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí se torna se torna uma pessoa que, apesar de estar recebendo Jesus, ela foi uma anfitriã muito agitada. Na vida, às vezes, irmãos, nós temos muitas vezes caído no erro de ser Marta. A gente não descansa porque às vezes, como assim eu não tenho tempo para descansar? Como se descansar fosse algo ruim. Irmãos, descansar é algo sensacional. Nessa semana, enquanto eu era ministrado nessa palavra, na sexta-feira, para ser mais preciso, eu no meu horário de almoço, irmãos, não é muito tempo, mas o horário que eu tenho de almoço, eu gosto de aproveitar para fazer alguma leitura, algum estudo, alguma coisa. Mas sexta-feira eu falei: não, eu tenho que aquietar minha alma. E que gostoso, eu fui até o estacionamento da empresa, estava sol na sexta. Você já tomou sol às 2 horas da tarde? É uma delícia, né? Aquele sol bem gostoso assim. E eu me dei a alegria de ficar 30 minutos no sol. Que gostoso. Eu até pensei: eu vou entrar para dentro agora vermelhinho. 30 minutos assim, olhando, vendo o carro passar, olhando para as nuvens, vendo as pessoas passar na calçada, e eu ali só observando, orando, de boa. Muitas vezes eu caio no erro de imaginar que, olha, você está perdendo tempo, não é? Não, você podia ter feito uma leitura, poderia ter feito uma oração, mas assim, poderia ter intercedido, poderia ter feito um curso, poderia muita coisa. Mas naquele momento, tudo aquilo que a minha alma precisava era sossegar e ficar ali calmo naquele momento. Qual foi a última vez que você parou no seu dia para ver as nuvens do céu e os pássaros cantando e se alegrou na presença do Senhor? E percebeu de repente que o mundo não para só porque você parou. As coisas continuam, mas aquele momento de parar foi importante. Você não é, e eu também não sou, irmãos, nós não somos super-heróis, e a gente precisa aprender a parar. A exemplo de Marta e Maria, ser mais Maria. Maria parou aos pés de Jesus e ela entendeu: as coisas da casa amanhã eu tenho que fazer novamente, mas esse tempo agora aos pés de Jesus, ele vai me trazer um vigor, uma alegria, uma força que me é necessária na jornada. E por isso, irmãos, que eu e você precisamos também parar no nosso dia, um momento, vários momentos que der, e criar oportunidades, né, de estar parando, ir até o Senhor e falar assim: olha, esse momento agora, se eu estou parando, e eu coloco os meus fardos, as minhas dificuldades, a agitação desse dia no teu altar. Senhor, olha, nem começou o dia, às vezes, né, você já recebeu 50 notificações no celular, é problema de filho, é problema de marido, é problema da casa, é problema da empresa, e aí de repente você vai parar e falar assim: Senhor, nesse momento eu estou parando, o dia nem começou ainda, mas eu sei que a sua misericórdia se renova a cada manhã, e nesse momento eu vou silenciar minha mente, eu vou parar com qualquer ativismo, e com tudo aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ouvir a sua voz, eu tenho que acalmar o meu coração. Eu fico imaginando, irmãos, tantos e tantos momentos. Davi, aquele que escreve esse salmo, ele deve ter parado e falado assim: pessoal, para um pouquinho, eu estou entendendo tudo aquilo que vocês estão trazendo para mim, mas eu preciso agora ter um momento com meu Deus. E eu fico imaginando tantas vezes ele está ali escrevendo os salmos, porque ele parou e ele está falando lá, e ele deixa registrado nos salmos, né? A minha alma se aquieta, Deus, da tua presença.
E como isso, irmãos, é importante. Calai-vos e saber que eu sou Deus, está escrito nos Salmos. Olha que maravilha. A disciplina, irmãos, de calar então a mente barulhenta. Às vezes o uso do celular já agita a nossa mente. Nós recebemos muitas informações. Irmãos, disciplina de calar a mente barulhenta, porque a gente vai recebendo as notificações, vai recebendo as notícias do dia, são as pressões diárias, são as dificuldades, e nós precisamos aprender a calar. Agora, olha o que Davi diz aí no versículo 2: acalmei e aquietei a minha alma. Ele está dizendo assim, isso mostra que a paz, irmãos, é uma decisão ativa. Davi está nos ensinando, falando assim, ele tomou uma decisão de acalmar a alma dele e de aquietar a alma dele, e obviamente que ele fez isso em Cristo, em Deus. Não é só assim. Ele vai até o Senhor ali e fala: Senhor, minha alma tem que se aquietar, eu tenho que acalmar, ela está gritando. Ela não está como essa criança desmamada. E eu fico imaginando, irmãos, que ele escreve esse salmo olhando para alguma mãe, para alguma criança. E ele para ali de repente, imagina comigo, ele está ali olhando, e ele para e pensa: Senhor, eu tenho que ser como essa criança. Chegou chorando na presença da mãe, mas dormiu no colo da mãe depois de se alimentar. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Precisamos, em nome de Jesus, ir até o Senhor, aquietar a nossa alma, acalmar a nossa alma, silenciar a nossa mente. Lá em Filipenses vai dizer que eu e você devemos trazer para a nossa mente tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que, enfim, irmãos, e tirar da nossa mente todas essas agitações e trazer as promessas de Deus e acalmar essa mente, levar esses pensamentos agitados em obediência a Deus e falar: Senhor, eu quero ter agora essa disciplina de calar a mente, de entender que às vezes a sua mente está agitada demais, os seus sentimentos estão agitados demais, e por isso você está nervoso, por isso você está brigando com todo mundo. Bora fazer isso. E Davi aqui então nos ensina que é uma decisão, irmãos. Eu e você tem que tomar essa decisão hoje. Essa semana vai ser diferente. A minha mente, a sua mente, a minha mente tem que silenciar diante de Deus. Lá em Isaías 30, versículo 15 vai dizer: no sossego e na confiança no Senhor está a vossa força. No sossego de quem cala a própria mente na presença de Deus, é no sossego, na confiança que está a nossa força. E terceiro, irmãos, um futuro então sem sobrecargas. Como ter isso? Como a verdadeira fé então desarma esse esgotamento de levar pesos desnecessários. O versículo 3, Davi vai dizer: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E ele vai dizer: põe a esperança no Senhor, porque até então a esperança está em outro lugar. Onde está a tua esperança? Agora seja sincero. Eu sei, irmãos, todo mundo aqui ama a Deus, eu sei disso. Mas onde está a nossa esperança de verdade no nosso dia a dia? A gente pode fazer parte da igreja, nos conhecer a palavra, mas onde está a nossa esperança no nosso dia a dia? Porque apesar de nós estarmos aqui dentro, irmão, nós corremos também a tentação de abandonar o Senhor e agirmos por nós mesmos. Depois de encontrar o repouso, ali Davi já sabia onde encontrar esse repouso, que é em Deus. Davi estende esse convite a toda a comunidade. Ele mostra que quando paramos de carregar o peso do mundo, nossa esperança muda de endereço. Aonde está a tua esperança? Qual é o endereço da tua esperança? É em você mesmo? É no outro? De quem está querendo ajuda? É no outro? Olha, se o meu chefe me ajudar lá na minha empresa, olha, basta uma assinada dele, a minha vida muda lá, olha, é isso a tua esperança? Olha, nós vamos ter agora eleição para presidente, olha, se mudar o governo, aí a coisa vai me abençoar. Essa é a nossa esperança? Se vai permanecer esse governo, ou se vai mudar para outro, essa é a nossa esperança? A nossa esperança é aguardar a economia do país melhorar, aí está a nossa esperança. A nossa esperança está em quem, irmãos? Em filhos? Está no Pai? Está em quem? Davi vai ensinar para nós, põe a sua esperança no Senhor. Ele está falando assim, olha, aqui não dá errado, Ele nunca vai falhar contigo. Irmãos, filhos, eu falo enquanto filhos podem falhar, porque eu enquanto filho eu falei muitas vezes com os meus pais,
Eu, enquanto irmão, já falei muitas vezes com meu irmão. Eu, enquanto pai, já falei com os meus filhos. Eu, enquanto marido, já falei com a minha esposa. Eu, enquanto pastor, já falei com vocês e outros lugares que eu pastoreei. Há falhas. Eu, como empregado, já falei. Há falhas, irmãos. Há falhas. Mas aqui não há falha. No Senhor não há falha. E quando a nossa esperança está nele, a coisa muda. Às vezes nós estamos buscando esperança no outro. Alguém tem que me ver. Alguém, é a síndrome, né, das princesas da Disney. Alguém tem que me salvar. Rápido. Irmãos, e aqui ele está dizendo: olha, põe a esperança no Senhor. É nele, não é no outro. Não é no braço de homens, é no Senhor. É no Senhor que devemos estar a nossa esperança. A esperança tem que mudar de endereço. E esse endereço é único, é os céus. É no Senhor. E aí, irmão, nós precisamos aprender então a desarmar os mecanismos de defesa que muitas vezes nós temos. Parar de lutar desesperadamente para segurar todas as pontas da nossa vida na força do próprio braço. Agora presta atenção aqui, irmãos, o que você está tentando segurar que vai além da tua força? Já parou para pensar que às vezes nós queremos carregar e segurar coisas, irmãos, que vai além de nós? Sabe, irmãos, em 23... para ser mais preciso, em 22, essa igreja, irmãos, até então, ela iniciou lá em casa, e nós fomos para um buffet chamado Espaço Palácio, aqui muito perto, aqui na Casa Branca, aqui muito próximo daqui, e a coisa estava andando bem, e nós tomamos uma decisão juntamente com a igreja, de alugar um espaço ali na Carijós, onde ficamos até no final do ano passado, no início desse ano. E houve ali, irmãos, uma expectativa da minha parte em relação às pessoas. Eu não percebi, mas na hora que mudou, irmãos, o endereço, no caso, né, literalmente físico de um espaço de uma igreja, eu esperava um retorno das pessoas, irmãos, que não foi conforme eu imaginava. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando o retorno não é aquilo que nós queremos. Já cometeu esse erro, já? E aí, irmãos, é terrível, porque, irmãos, o erro não estava no outro. As pessoas, irmãos, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade nesse sentido, irmão, não é fazer o outro se tornar a minha esperança, é entender que o outro também tem limitação. Mas naquele momento, de uma forma até ingênua da minha parte, irmãos, eu não percebi que eu estava criando muita expectativa. Eu queria muito, fazer muito, queria realizar muito, e parece que o meu ritmo ali naquele momento, e além daquilo dos outros, o ritmo do outro, isso foi me trazendo uma frustração, isso foi me gerando uma crise de ansiedade que eu nem percebi, que em 23 desencadeou lá por volta de janeiro e fevereiro. Às vezes, irmãos, talvez você, assim como eu, agiu nessa maneira, na força do próprio braço, e se feriu. Talvez você está caindo nesse mesmo erro que eu caí. Às vezes encarregar, sabe? Eu vou fazer da minha forma. E aí a gente fica na expectativa do outro. E volta a dizer, outras pessoas são maravilhosas. A galera começou lá com a gente, tem alguns ainda aqui, maravilhosa. A questão não está no erro no outro, irmãos. O erro estava em mim. E às vezes a gente quer, o outro tem que fazer, o outro tem que fazer, o outro tem que agir, o outro tem que fazer isso. E a gente fica ali colocando a nossa esperança no lugar errado e começa a se frustrar. Isso ocorre dentro de uma igreja, ocorre dentro de uma empresa, isso ocorre dentro da família, onde a gente cria uma expectativa que o outro tem que fazer assim o assado. E nós não temos o controle do outro, e a gente quer segurar as pontas da vida no nosso próprio braço, não entendendo que são coisas grandiosas demais para nós. Quais são as coisas que são grandiosas demais para você? E hoje você tem que colocar no altar de Deus, parar de agir no próprio braço, para que finalmente você abra espaço para o agir de Deus na sua vida. No Salmo 37, no Salmo de Davi dá um grande ensinamento quando ele fala assim: entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Em outras traduções, entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Agora, irmãos, a questão é entregar o caminho, não é? Porque o Senhor, irmãos, quando a gente entrega o caminho para Ele e põe a esperança nele, também é a velocidade do Senhor. Você já percebeu isso? A gente não muda a velocidade de Deus, é a velocidade dele. Eu me divirto muito, irmãos, naquele seriado do The Chosen, não sei se vocês gostam, mas me diverte muito no seriado, quando o pessoal pergunta para Jesus no seriado: quando o Senhor volta, ou quando o Senhor vai fazer isso? E ele fala:
até logo. E esse logo no The Chosen demora, né? Porque Jesus, ele demora para voltar para fazer. E às vezes, irmãos, nós estamos perguntando, mas Senhor, tudo isso vai ser transformado? Aí Jesus vira para nós e fala assim, logo. Mas é o logo de Deus. Esse logo, aproveitando que é o mês de agosto, né? É agosto de Deus mesmo. Logo, filho. Porque para ele está na eternidade. Negócio de tempo, irmãos, é coisa de ser humano. O Senhor está na eternidade. E lá não tem relógio. E o Senhor fica ali, filho, calma. Porque para o Senhor, irmãos, essa luta que às vezes já está demorando 5 anos, ele está ali, calma, não, a vitória está chegando. A vitória está chegando. Eu me lembro, eu era criança, eu estava na igreja, minha mãe logo recebeu uma profecia que meu pai ia se converter. Sabe quanto tempo demorou? 40 anos. Mas sabe, aquela questão é logo. E a gente já imaginou, nossa, todo mundo agora vai para a igreja, todo mundo junto, olha que bonitinho que ia ser. Ocorreu, irmãos, a promessa, né? Meus pais hoje moram no céu, tanto a minha mãe, tanto o meu pai já moram no céu. Mas, irmãos, no prédio da Calixós, que bonitinho era ver os dois entrando, né? O casalzinho. Era lindo, irmão, lindo de ver. Mas quem não conhece a história não sabia. Minha mãe demorou 40 anos para viver a promessa. Talvez Deus falou ali, logo, põe a sua esperança no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, no mais Ele fará. Que eu posso dizer que a minha mãe viu a promessa antes dela partir para o céu. Olha que bênção. E você também vai ver a promessa de Deus cumprida na sua vida antes de você partir para o céu. A paciência, então, como prova de fé, esperar no Senhor com paciência. Já parou para pensar nos Salmos como diz isso? Esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Pacientemente, já vê várias vezes, irmão, essa questão da paciência. Lá em Tiago 5 também, o próprio Tiago vai dizer, olha, devemos orar, mas esperar pacientemente, e ainda ele vai dizer, fortaleça o teu coração, porque, irmãos, coração forte para aguardar as promessas. Esperar o Senhor com paciência é a maior evidência de viver pela fé. Lá em Abacuque 2,4 vai dizer, o justo viverá pela fé, amém? Eu e você. Agora, irmãos, com paciência para viver as promessas, paciência para andar conforme as promessas de Deus, paciência, irmãos, para saber, olha, eu estou lançando essas sobrecargas nas mãos do Senhor, e eu não vou pegar elas novamente. Pode demorar a promessa para acontecer, mas eu não vou lá novamente pegar a carga pesada e colocar novamente nos meus ombros. O que muitas vezes nós fazemos, nós entregamos as cargas, irmãos, de domingo. Saímos daqui na segunda-feira. Na segunda-feira, nós pegamos novamente a carga e colocamos as mãos. E a gente fica levando, e a gente às vezes pensa bonito. Olha, bonito, eu estou muito ocupada, eu estou fazendo isso, a síndrome de um herói, irmãos. E hoje eu te convido a você colocar nos pés do Senhor. Viver pela fé é a certeza de que o amanhã está seguro. Há um amanhã para você, as misericórdias do Senhor vai se renovar novamente amanhã. É Deus que cuida da sua família, é Deus que cuida do seu casamento, é Deus que cuida da tua saúde, é Deus que cuida das suas finanças, é Deus que cuida de ti. Então aguarde nele em nome de Jesus. Mesmo que tudo, sabe, está parecido confuso e você está olhando, não está enxergando nada, mas há um Deus que enxerga. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com você, diz o Salmo 23. Então, irmãos, mesmo que tudo pareça confuso, continue a crer, porque como diz lá em Isaías 40:31, o que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como águias. Irmãos, como águias. Águia sobe lá muito alto. Vamos parar de ser galinha. Já viu o voo de galinha, irmãos? Voo de galinha raso, não é? Ela sobe isso, mas não é assim, e bumba, bumba. Irmão, sabe porque às vezes a gente quer fazer a nossa própria força. Aí a gente faz voos de galinhas da vida, né? A gente sobe um pouquinho e bum. A Bíblia faz uma proposta diferente. Seja como uma águia, voos altos, mas para isso tem que aprender a esperar no Senhor. É ali a sua fé crescendo no meio da batalha, no meio da dificuldade, no meio da humilhação, no meio da perseguição, e você ali, firme no Senhor. Eu ainda viverei a bondade do Senhor em nome de Jesus. A fé sendo provada, está doendo demais, e você ali, eu
ainda viverei em nome de Jesus. E dando exemplo, já que eu dei o exemplo da minha mãe, irmão, sabe quantas vezes na infância a gente frequentava a primeira igreja aqui de Santo André um período? Sabe quantas vezes, irmãos, a gente pegava ônibus para ir para a igreja debaixo de lágrimas? E meu pai brigava com nós antes de ir para a igreja, sabe quantas vezes? Inúmeras. Depois a gente foi para Quadrangular, né, onde conhecia o nosso anjo lá. Irmãos, sabe quantas vezes a gente ia para lá debaixo de lágrimas? Inúmeras vezes. Então, irmãos, a promessa chega, mas às vezes, irmãos, ali no começo, na prova é tão difícil, e a gente ali na promessa, não, Deus vai se converter, e meu pai continuava indo no bar, meu pai continuava nos vícios, meu pai continuava nisso, naquilo outro, até que teve um encontro com Deus. E você também vai viver a tua promessa em nome de Jesus. Espera no Senhor, renova as suas forças em Deus, para que o seu ritmo diário seja um ritmo diário da graça de Deus na tua vida. Confiar no Senhor, irmãos, não é um botão para ser acionado no momento de pânico. Sabe que nos bancos tem um lugarzinho onde o caixa aperta, né? Está sendo assaltado ali, né? Às vezes, irmãos, a nossa confiança no Senhor, as nossas orações, parece esse botãozinho. O caixa não aperta por ele toda hora. Até mesmo penso que seria bem divertido o banco, não? Imagina, cada pessoa, eu acho que esse daqui é meio estranho, esse cliente. Ele, a polícia baixar lá toda hora, né? E eu desinstalar o botão daquele caixa, né? Fica ali. Não, ele realmente, quando realmente ele vê, agora a coisa complicou, ele vai lá e aperta, né? De uma forma discreta, inclusive, né? Irmãos, às vezes nós só chegamos no Senhor e a gente confunde a fé e a gente aciona a nossa fé só no momento de pânico. Os piores momentos, a casa está caindo demais, aí a gente vai lá e aperta. É isso que o Senhor quer, não, o Senhor quer caminhar conosco. Não deve ser como um botão de pânico, deve ser, irmãos, como um oxigênio que respiramos em todos os momentos. Essa é a nossa fé. A gente não respira a todo momento, mesmo sem perceber. Olha que bem. E assim deve ser a nossa confiança no Senhor. Olha, irmãos, esse ato abençoado de confiar no Senhor, de todos os momentos, todos os segundos. Respirar, nós respiramos, nós também devemos confiar no Senhor. A confiança em Cristo deve governar o nosso presente. Olha o que vai dizer, como deve governar? Desde agora e para sempre. Davi faz essa chamada e fala assim, deve governar o nosso presente e deve governar o nosso futuro, para que o nosso futuro não tenha sobrecargas, para que a gente não leve o peso do mundo, para que a gente jogue esse peso do mundo nas mãos do Senhor e ponhamos a esperança nele. Agora e para sempre. Se agora, se ontem você estava levando todo o peso do mundo, hoje é o tempo desse teu agora ser transformado, e a partir de então, agora você viver diferentemente. Agora, irmãos, para nós finalizarmos, para pensar e agir, olha o convite que Jesus faz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. A resposta exata para a pergunta: quem te deu o peso do mundo? Nós mesmos. Sabe quem te deu todo esse peso para levar? Você mesmo. Não é o que o Senhor está pedindo. Às vezes a gente pega e está levando um peso, e eu digo para você que essa carga é pesada demais para ti. E hoje é dia de ir até Jesus com nossos cansados, com nossas sobrecargas, como diz o versículo, e receber dele o descanso para a nossa alma. Nesse momento eu vou pedir para você fechar os olhos, e eu gostaria que você cerrasse os pulsos assim. E nesse momento que você cerra os pulsos, eu gostaria que você trouxesse na tua mente toda a sobrecarga que está sobre você, todas as áreas da vida que de alguma forma está sendo um peso. E pense agora, talvez seja uma sobrecarga na família, talvez seja uma sobrecarga nas finanças, mas serve aí o pulso assim, fechado, aqui, mão fechadinha. Peso financeiro, peso numa crise no casamento, peso numa crise na família, qual que é? E nesse momento, irmãos, eu gostaria que você agora orássemos e colocasse nos pés de Jesus esse peso, com as mãos ainda cerradas, tá? Fechadinhas.
e colocasse agora esse peso no altar de Deus. Qual que é o peso? E vai colocando no altar, vai colocando: Senhor, o peso é esse, o peso é esse, o peso é esse, o peso é esse, o peso é esse. Lance sobre ele a tua ansiedade, a tua dificuldade. Lança agora sobre ele, pela fé, irmãos, toda essa dificuldade. Fala: Senhor, estou lançando sobre o Senhor. Senhor, eu confio em Ti, isso é demais para mim. Esse peso é demais para mim. Você não foi chamado para levar o peso do mundo, meu irmão. Nós somos chamados a colocar esses pesos no altar de Deus, para confiar nele. Lança agora, lança. E na medida agora que se você já lançou, eu gostaria que você liberasse as suas mãos, como no sinal assim: esse peso não me pertence mais. Esse peso agora está no altar de Deus. Eu estou entregando no altar do Senhor, e eu não vou pegar esse peso de volta em nome de Jesus. Eu não vou levar novamente esse peso nas minhas costas. É pesado demais para mim. Eu estou colocando nas mãos do Senhor. E Senhor, eu não vou voltar a trazer de volta esse peso. Eu estou colocando no teu altar esse peso, Senhor. É pesado demais para mim. É pesado demais para mim. Algo que eu tenho aprendido é isso, irmãos. Eu vou até o Senhor e falo mesmo: Jesus, esse peso é demais para mim. Eu não sei o que fazer. E eu vou até Ele, eu choro na presença dEle, e eu falo: Senhor, é pesado demais para mim, eu não sei o que fazer. Tenha misericórdia de mim. Tu sabes das minhas limitações. Tu sabes sobre o que fizeste. E eu gostaria nessa noite que você também seguisse esse caminho de entregar nas mãos dele. A melhor coisa que tem é isso. É como aquela criança. Então, como Davi usa o exemplo, irmão, seja agora essa criança agora, que está indo até a presença de Deus, e agora vai ser essa criança desmamada no colo da mãe, no colo da presença de Deus. E agora desfrute da paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus. A paz para você. Não precisa dar com esse coração angustiado. Toda vez que vier essa angústia, lembre-se disso. Você colocou nas mãos do Senhor. Não fique carregando essa angústia, não fique carregando esse peso, não fique carregando essa ansiedade, não fique carregando essa depressão, não fique carregando essa carga. Aprenda a colocar nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nessa noite, Pai, nós colocamos esses pesos no Teu altar. Tu és fiel, Tu és poderoso, o Senhor é tremendo. O Teu nome, ó Pai, seja louvado agora, Pai, para sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Colocamos esses pesos, ó Pai, no Teu altar. Pai amado, são pesados demais para nós, mas não para o Senhor. O Senhor é fiel, Pai, o Senhor é tremendo. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Colocamos esse peso nas Tuas mãos, ó Pai, cuida de nós. Pai amado, entra com o Teu livramento em cada vida, Pai. Entra, Pai, com a Tua vitória em cada vida, Pai, em nome de Jesus. Que esses pesos, ó Pai, como diz o versículo, a gente está indo até a Ti, Pai, cansado e sobrecarregado. Então nos dê descanso nessa noite, Pai, para a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Saiamos daqui fortalecidos, cheios da Tua presença, com a esperança, Pai, que viveremos a Tua promessa na nossa casa, em cada área da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nessa noite eu vou pedir para você ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus.